Porque assim, quanto mais você fizer, ter isso como base para qualquer esporte, é assim, a qualidade de vida que você vai ter, não somente hoje, como daqui 10 anos, vai ser muito maior. Então, assim, Olá pessoal, aqui é Antônio Schumacher, treinador. Vamos iniciar aqui então mais um InformaCast. Esse é o nosso terceiro episódio, né, desse seu canal, esse seu podcast que traz informação de qualidade. Tá? Agradecer os patrocinadores aqui, Atacadão do Suplemento, a melhor do mercado, Inspire Studio Fitness, viva essa experiência, inspire-se. Bateras Beach, a maior rede de escolas de música da América Latina. PHD Motorcycles, sua loja conceito em motociclismo e ciclismo, e GTX Sports, tudo em uniformes para você. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, minha amiga, companheira de trabalho aí, há algum tempo já a gente tem esse relacionamento, doutora Eveline Jaldi. Seja bem-vinda, Eveline. obrigada. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para quem está aí nos escutando. E um prazer enorme estar aqui hoje com você, falando um pouquinho do que eu amo no meu trabalho. Que ótimo. Falando que você ama e que você faz, né, Eve? Conta pra gente um pouco. Aliás, antes da gente começar aqui, ao pessoal que está ao vivo no Instagram, a gente vai hoje fazer o sorteio desse capacete aqui, que veio lá pela Larissa da Z4 Store, que é uma loja online, né, de acessórios, de peças, de bikes, vestuário e etc, tá? Comente aí na live, eu quero Z4 Store, que você vai estar concorrendo a esse capacete aqui da Laser, que é um capacete topíssimo, tá? E comenta também, aí no meu, eu também quero. Depois você comenta. E depois, e na POC aqui, gente, todo convidado tem que doar uma cesta básica para a POC, tá? Aqui a gente tem esse costume aqui de fazer com que esse convidado faça essa doação para a gente aproveitar aí o canal para fazer essa ação social em conjunto com a POC, tá bom? Evê, fala pra gente um pouco, né, como que foi assim o despertar, esse interesse pela profissão de fisioterapeuta? O que te fez assim se apaixonar e querer virar essa tirador das pessoas? Porque eu considero você uma tirador, mãos de... Tem gente que fala que são mãos de fada, né, que tirador das pessoas. Como foi esse início? Gente, não teve nada a ver com a fisioterapia, por incrível que pareça. Meu sonho sempre foi fazer medicina, desde pequena. Minha mãe fala que eu ficava onde via todo mundo com sangue, eu ia curar e tal. Ficava sempre assim, brincando com esteto. Tenho, né, uma família que tem vários médicos e dentistas, então desde pequena queria ficar sempre em hospital, essas coisas. E quando foi no meu último ano de faculdade, eu saí da faculdade, eu tinha 15 anos quando eu terminei meu terceiro ano. Então, nossa, terminou cedo, né? Muito cedo, eu era adiantada na escola, né? Então eu cheguei e falei, bom, fiz vestibular em tudo que é lugar para medicina. E passei em todos. E minha segunda opção falava, o que eu vou colocar, né? Naquela época no vestibular a gente tinha, né, isso, né? Primeira e segunda opção. E eu via que a profissão que mais se assemelhava, assim, com o meu objetivo, que era de cuidar, assim, do próximo, era a fisioterapia. E foi quando eu coloquei ali, passei em todos os vestibulares que eu fiz para medicina, só que infelizmente não consegui ir morar, né, que fora daqui, onde eu queria, porque meu pai tinha perdido emprego na época e tal, então financeiramente ficaria muito difícil, e o único lugar que eu não queria fazer era aqui. Foi meio que... Você queria estudar onde? Onde que queria? Eu ia para São Paulo. Já estava tudo certo já, só que aí houve esse imprevisto, né? Meu pai com 3 filhas, todas na mesma fase, né, de faculdade. Então, 2 irmãs mais velhas, e como eu era adiantada, então era assim, escadinha, né, tadinho. A gente sabe o custo que um filho traz, né? Sim.
Mas aí foi assim, foi tudo se encaixando e eu aceitei e falei, nossa, vou fazer fisioterapia, são só 4 anos, se eu quiser depois vou formar com 20 anos e vai estar tudo certo. Porém, eu me apaixonei pelo curso. E aí foi assim, foi um amor muito grande. Eu com 6 meses de faculdade, comecei a estagiar já no pronto-socorro. Eu ficava igual uma sarna atrás dos meus professores. Já queria ficar ali naquele ambiente hospitalar, queria ver tudo que tinha, de explorar, assim, tudo que podia, a minha profissão. E foi quando eu me apaixonei, assim, de verdade, né? E você vê como as coisas, as linhas tortas, né, que acontecem na nossa vida. No meu último ano de faculdade, o meu pai, ele teve um AVC. Então, eu falo, foi minha escolinha da vida, que fez com que eu me apaixonasse mais ainda e me dedicasse mais ainda à minha profissão pelo que ele passou. Sim. Porque ele teve 8 AVCs no total, e logo que eu estava me formando, veio isso, e consegui tratar, reabilitar o meu pai, onde todos os exames diziam que ele não iria voltar mais a andar e tudo. 3 meses tratando, reabilitando, com a ajuda dos meus professores também, que eu tive uma faculdade realmente muito boa. Fiz em Cuiabá, mas foi realmente muito gratificante. Eles me ajudaram muito. 3 meses colocamos meu pai andando. E, Massa. sim, então eu falo, foi minha escolinha da vida. Ele eu me apaixonei mais ainda Foi por ali toda a que área você da nem lembrou mais da reabilitação. medicina, né? Imagina, nem passou longe. E aí depois formou, qual que foi assim, depois de formada, assim, o que eu vou fazer? Ou você já tinha alguma coisa em vista? Como que foi Então, esse primeiro passo? o que acontece? Nessa época daí, quando eu estava entrando na faculdade, né, minha mãe, ela estava tomando um rumo diferente, né? Ela estava montando a primeira clínica de estética em Mato Grosso. Então, era assim, foi até engraçado, porque ela montou a clínica de estética, foi se aprimorando, e eu na faculdade também ia estagiando lá, porque a gente tinha que ajudar em casa de alguma forma, né? Sim. Então, qualquer horário livre que eu tinha, quando eu não estava nesses estágios, que eu ficava atrás, né, nos hospitais, eu estava dentro da clínica da minha mãe, trabalhando. Com 14 anos, quando eu estava no meu 2º ano de escola, ela já me fez fazer cursos de reflexologia, de massagem, de terapia manual. Na época, a gente assistia videocassete, gente. Tem noção? Para pegar e aprender como fazia as massagens. Então, era totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia. Assistia, rebobinava. Exatamente isso. E treinava, repetia, era um copia e cola, né? E acabou que quando eu já me formei, eu já tinha uma clínica. E eu falei, mãe, seguinte, irei me tornar sua sócia. Aí ela, como que não sei o que e tal. Eu falei, eu vou dar um jeito. E foi quando eu tinha um dinheirinho já guardado, né? Desde todos esses anos de dedicação. Peguei e falei, eu quero essa sala, mas eu vou montar, vou equipar ela e vou ser sua sócia. Não entendia de nada de contabilidade, né? De administração, ela fazia tudo. E fiz isso, montei meu espaço de neurologia e ortopedia. Nesse início você começou a atender esse já tipo de atendia. área. Só que assim, eu sempre quis também poder ter experiência lá fora, porque eu falei, nossa, eu já já tô me formando com uma clínica feita, né? Então, várias amigas minhas estagiavam também lá na minha clínica, né? É? E era, assim, já uma referência ali, né, da parte da estética, e eu fui introduzindo a fisioterapia ali. E isso aconteceu no meu penúltimo ano de faculdade, né? E aí eu coloquei outra fisioterapeuta para trabalhar, falei, o que ela ganhar de lucro, eu vou ter 30% nisso, mãe, você fica com os 70% e você divide com ela aí o restante, né? E fui me empreendendo assim, sempre gostei dessa área, né? Qual foi a primeira especialização? A primeira que eu fiz, eu não tinha terminado também a faculdade, né? Podia fazer naquela época, né? Então, eu comecei a fazer a dermatofuncional por conta da clínica, né? Ortopedia, comecei logo depois. Então, logo que eu me formei, no primeiro ano, eu já estava com 2 pós-graduações, uma finalizada, outra finalizando. Nossa. E depois, e ainda toda essa história do meu pai, com as sequelas de AVC, então foi muito, assim, intenso, né? Sim. Aí, quando foi no meu, nesse interim, né, eu comecei a ver o curso de RPG, que essa fisioterapeuta que trabalhava para mim na época, a Mônica, ela atendia lá RPG, ela veio de São Paulo e trouxe essa metodologia, e foi quando eu falei, olha, eu gosto, acho que disso, né, trabalhar com postura é uma coisa que eu sempre gostei. Sim. E comecei a fazer o curso de RPG, né,
de reeducação postural global, fui para São Paulo, me profissionalizei lá. Fiz vários cursos de formação específicas na área, em cervicalgia, em ATM, escoliose, stretching global ativo, e fui indo. Só que assim, Pilates veio também nessa época. Foi meio que um conjunto, sabe? A gente não tinha cursos que vinham muito para Cuiabá, então você tinha que sair. Então era sempre assim, você saía, você ia estudar e voltava com aquela bagagem para você começar. Por onde eu vou, né? E foi muito bom assim, essa experiência, foi ótimo. Mas como que você conseguia conciliar, assim? Porque você tem uma parte ali da sua vida que você foi atleta, né? Fui atleta também. Estudando, fazendo pós, abrindo clínica e confusão. Gente, foi, porque tudo na minha vida foi muito cedo, né? Então, eu fui atleta, eu comecei a entrar na ginástica olímpica com 3 anos de idade. E quando eu saí para a faculdade. E eu treinava muito, os treinos eram muito intensos, né? Eu estudava de manhã, dava à tarde, eu treinava, a gente tinha um tênis clube, né, aqui em Cuiabá, ficava ali no Jardim Califórnia. Sim. E eu ia a pé, eu morava próximo, né, dava uns 20 minutos de caminhada, ia até lá, treinava, corria no estacionamento lá, que era enorme, tinha natação, aí um dia era academia, e saía de lá. Isso eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Saía de lá e ia pro meu treinamento, que era geralmente das 4 até as 9 da noite. Entendi. Era muito intenso. E eu sempre gostei do esporte. Além da ginástica olímpica, eu jogava futebol, jogava vôlei. Nunca tive altura para basquete, mas era boa. E foi isso, eu sempre gostei muito de estar assim, em movimento mesmo, né? E fiquei nessa vida de atleta até eu fraturar minha perna quando eu estava treinando para um campeonato brasileiro, né? Que contava pontos para a classificatória para ir para o Mundial. Então, fraturei minha tíbia, infelizmente. Odiava fazer fisioterapia, gente, odiava. Só que ali eu via o quanto foi bom. Por isso que veio esse despertar meu em fazer fisioterapia após minha lesão. E as alterações posturais por conta da minha irmã. Minha irmã, ela tinha uma escoliose. Ela chegou de tratar na época e ela se incomodava bastante com isso, né? De estar ali, ficava, minha escápula, né? Na época eu nem sabia que era escápula, né? Mas ela sempre falava, esse ombro meu aqui fica aparecendo atrás, fica horrível quando eu vou colocar roupa. E ali despertava aquilo em mim, né? E você via que ela vestia sempre roupa mais assim, fechada, né? Camiseta e tal. Tinha a escápula alada, né? Tinha uma escápula alada, bem posteriorizada. E foi nessa época, assim, que começou a me despertar mais ainda para a postura. Ou seja, a fisioterapia, todas essas áreas você foi se especializando de acordo com a demanda, que é aparecer dentro de casa, né? Você sabe que é verdade? Irmã. Foi assim. Ou quando eu tinha alguma dificuldade, algum paciente que aparecia assim na clínica, eu falava, caraca, o que eu vou fazer agora com isso? Eu nunca peguei esse tipo de lesão. O que eu vou fazer? E era livros e livros, né, que a gente saía para tentar achar. Não tinha internet, não tinha Dr. Google na época, né? Sim. E foi ótimo, porque acho que esse esforço todo, né, que a gente tem que fazer, né, tem que se empenhar, faz a gente crescer, né? Amadurecer de todas as formas, né? E essa lesão sua na época aí, como que foi esse impacto, assim, para você ter que... E aí parar depois tudo. descobrir essa sua, né, que doença que você tem. Gente... Como que é o nome? Chama espondilite anquilosante. Nem sei falar o nome, é meio complicado, mas é uma doença que, assim, te limitou, né? Me limitou. Continuar no esporte. E o que aconteceu? Eu tive essa fratura, né? Tive que ficar afastada, né? Na época a gente engessava a perna, né? Não movimenta nem nada. E aí quando você ia pisar o pé no chão, nem mal conseguia, te desequilibrava, desestruturava todo o corpo, né? Sim. Muito tempo em desuso, acho que eu fiquei 30 dias, se não me engano, imobilizada. E após isso, eu engordei 20 quilos. Bem nessa época acho que foi assim um conjunto, sabe? Entrando na faculdade, aquela coisa, não tô fazendo algo que eu não quero, né, neste momento, não tô no meu esporte, não tô podendo fazer nada, né? E foi quando eu tava na faculdade, também tinha terminado um relacionamento, e adolescente, né, vivendo tudo isso muito prematuramente, né?
E acabou que quando eu fiz, passou essa lesão, eu falei, gente, acho que eu preciso mudar de vida, né? E aí um amigo meu estava treinando para CFO, precisava começar a treinar, corrida, academia, e o esporte sempre foi muito ligado na minha vida, eu não conseguia ficar sem. E eu voltei pro esporte, muito assim por influência dele, né? Ele, vamos treinar comigo e tal. E aí a gente fazia uma academia próximo de casa, íamos correr na UFMT, né? E dali diariamente eu comecei a apaixonar pela corrida, né? Nessa época também de escola, desses treinos daí que eu fazia salto em distância, porque a ginástica olímpica me ajudou muito, né, a ter força, né, além da flexibilidade e tudo, né? Então eu fazia salto em distância e corrida de curta distância lá na pista, né? Entendi. E dali foi ótimo que eu comecei a apaixonar pela corrida. Da corrida eu comecei a querer fazer meia maratonas, fiz várias meia maratonas, participei de corridas nacionais, internacionais, fiz também, comecei o triatlon, e no meio desse caminho de esporte veio uma restrição, uma dor muito grande no meu quadril, na minha coluna. Eu me autotratava, me automedicava, né, sabia o que fazia para melhorar, melhorava. Só que no meio disso tudo, fui num amigo meu, fui um dia apresentar uma palestra, né, na SBOT. Quando eu cheguei lá, falei, doutor, que bom te ver aqui, tô precisando ir no seu consultório. Ele era especialista em quadril. Ele, vai lá amanhã, eu te atendo e tal. Fui lá atender ele, olha, minha amiga, vou precisar te encaminhar para outra médica aqui. E me apresentou a Reumato, né, onde fez todos os exames e fiz vários exames clínicos e sanguíneos e vários testes e de imagem, e tudo se comprovou que eu tinha uma espondilite anquilosante. Não é uma doença comum, né? Não, principalmente eu com 30 anos, você imagina. Eu tô aqui entregando minha idade. Mas foi difícil, viu? Porque eu tava no auge do esporte, querendo, já ia participar da minha primeira prova de triatlon, né? E veio essa notícia que eu precisava diminuir meu ritmo, onde 2 médicos anteriores, né? Eles tinham falado que eu ia ter que fazer uma artroplastia de quadril. E chegou a fazer esse procedimento? Não, porque aí, sorte que eu fui lá no Dr. Renan e ele me encaminhou para reumatologista, onde ela falou, não, seu problema é outro. E comecei o tratamento, né? Entrei de novo tentava assim de tudo, gente, para fazer alguma coisa para melhorar a dor, porque a dor era limitante. Tinha dia eu ia me vestir roupa, eu não conseguia. Meu filho, na época pequeno, até me ajudava a colocar roupa. A crise assim veio tão forte em mim que foi muito limitante. Aí ali novamente eu precisei me olhar um pouquinho mais e falar, cuida de você, não adianta você cuidar de todo mundo. Não tem como, vai cuidar de você. E foi quando eu comecei a me tratar realmente como eu deveria. E aprendi, assim, muito nesse tempo o quanto o movimento cura. O quanto, assim, nós ficamos muito atrelados com a dor. Eu que trato dor diariamente, né, no meu consultório, na minha clínica, eu vejo os pacientes param. Está ali, começou a ter dor, eles param simplesmente de fazer tudo. Só que a gente precisa se movimentar, a gente precisa agachar para sentar num vaso, precisa agachar para pegar um objeto, para cozinhar, para andar, para entrar dentro e sair dentro do carro. E toda essa limitação, quando a gente poupa de fazer, faz o famoso repouso, que é o problema, né? E aí vai trazendo outras lesões juntos. Sim, porque de certa forma, quando a pessoa deixa de se movimentar, ela deixa de dar estímulo, né, para aquela musculatura, para aqueles tendões, ligamentos. Exatamente. E ela vai ficando mais engessada, né? A dor limita. E consequentemente traz talvez novas dores, né, possivelmente. Exatamente. Ou impossibilidades. A pessoa começa a ficar meio restrita de fazer atividades simples, às vezes. Né, do dia a dia. Você vê, quando o Schumann, né, meu amigo já um pouco de longa data, né, nos conhecemos através de um programa de emagrecimento. Inclusive a Eveline já foi minha aluna de personal, né? E é isso que eu ia comentar. Foi nessa época que... o marido dela, o Lu. Um abraço, Lu. Um beijo, amor. Foi nessa época que eu estava já um pouquinho da crise melhor, né? Quando eu comecei a treinar contigo. E a musculação, assim, eu sempre gostei muito, né?
Então, quando você tem um direcionamento correto para o tipo de lesão, faz toda a diferença. Porque a partir do momento, assim, eu tenho um olhar muito biopsicossocial, não é apenas eu olhar para você tem uma lesão no joelho, eu não vou olhar para o seu joelho somente, eu preciso ver o que está acontecendo ali no seu joelho, né, para não só no seu joelho, como no corpo inteiro, para estar tendo aquela desordem. E eu falo muito, Chuma, fisioterapia, ela não é feijão com arroz, não tem como. A gente precisa trabalhar especificidade do paciente. Sim. Cada um tem um tipo de lesão, cada corpo responde de uma maneira. Sim. Então, a gente precisa formar esse profissional dessa forma, entendeu? Ele começar a olhar o outro integralmente. Sim, isso que eu ia falar, é olhar, né, ter essa visão de integridade, porque assim como na fisio, no treinamento, né, cada pessoa reage de um jeito ao estímulo do treino, ao estímulo, né, daquela sessão de fisioterapia, ou uma sessão de RPG que você faz lá, inclusive recomendo. Eu vou lá, ela me desentorta inteira, eu chego com o chassi empenado lá, e a EV transforma tudo em... você se sente outra pessoa, você sai de lá, parece que você está mais alto, parece que você está mais reto, respira melhor. Isso, assim, é fantástico o trabalho que os fisioterapeutas aí dessa linha de trabalho fazem, né? Sim. Por isso que eu sempre falo. E, Evê, o Pilates como base, assim, de uma base esportiva, não só para pessoas que têm dor, para pessoas que chegam lá com alguma recuperação que precisa fortalecer ou melhorar a flexibilidade, enfim. Como base esportiva, assim, o Pilates é importante? Demais, gente. Façam Pilates. Façam Pilates. Independente da sua idade. O corpo nosso, ele precisa de movimento. Mas pensa comigo. Você é um profissional de educação física, você hoje trabalha com musculação. Quando nós vamos estar trabalhando com a musculação, a gente vai estar trabalhando esse músculo de maneira muscular, um grupo específico. Vou trabalhar bíceps, vou trabalhar tríceps, exercício para tríceps. O Pilates não. O Pilates ele consegue fazer um exercício de bíceps e se transformar num exercício para o corpo todo. Então, não tem como você ativar uma musculatura única. Você vai estar o tempo inteiro trabalhando, fazendo um trabalho respiratório, trabalhando o seu diafragma, trabalhando toda a sua cadeia muscular, tanto anterior quanto posterior. Então, isso é muito importante quando eu sempre indico o paciente a fazer Pilates. Eu falo, não precisa fazer comigo, faz do lado de sua casa, do lado do seu trabalho, onde você vai conseguir. Às vezes que a rotina da pessoa não consegue, né? Não consegue. E acaba abandonando. E acaba abandonando. Por isso que eu falo, vai a algum lugar próximo de você, para você conseguir fazer. Porque assim, quanto mais você fizer, ter isso como base para qualquer esporte, é assim, a qualidade de vida que você vai ter, não somente hoje, como daqui 10 anos, vai ser muito maior. Então, assim, o Pilates é um exercício muito completo. É um exercício articularmente completo, onde você está conseguindo trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo. Ele não te dá uma potência muscular, uma força muscular, um aumento de massa muscular como uma musculação. É porque é um exercício que não tem comparação com nenhum outro, entende? Entendo. Então, a gente precisa, assim, ter como base para qualquer esporte e para a vida mesmo, para não perder essa mobilidade. E manter o alongamento, uma flexibilidade no corpo, pensando no futuro. A gente tem que pensar, assim, Chuma, muito que eu não posso esperar uma lesão vir a acontecer para eu precisar começar a prevenção. Exatamente. A gente tem que prevenir para que ela não acometa. Depois a galera chega em você lá já toda estrupiada, já cheia de dor, toda. Chega assim mesmo. E aí acha que assim, vou fazer 10 sessões e vai sarar, vai ficar 100%. E não é assim, né? Não. A parte de um início de um processo onde ela tem que se conscientizar em fazer o Pilates, o RPG, né? Essas práticas para que ela tenha um reequilíbrio, né? Porque todo esporte causa algum desequilíbrio muscular, né? Por conta da demanda de grupos musculares específicos, etc. E aí, o Pilates, o RPG, são práticas que ajudam a diminuir esses desequilíbrios. Exatamente. Né? Ajuda a diminuir. Eu costumo muito falar assim para o paciente. Imagina que o seu corpo é o seu carro. Você precisa dele para movimentar.
Um carro não funciona sem um combustível, ele não funciona sem uma manutenção. Então, imagina que eu sou seu mecânico. Eu vou estar aqui tentando constantemente te ajustar, realinhar, fazer esse balanceamento necessário. Sim. Por isso até que você citou quando você sai lá da sessão, você se sente mais... Até mais alto, parece. Exatamente, porque acaba que libera toda essa cadeia muscular, esses músculos que estão com esse tensionamento todo, entendeu? E que estão acometendo ali o seu corpo. E isso sim pode gerar uma desordem postural, gerando isso, você vai estar fazendo apoio mais de um lado do que do outro, fazendo tendo uma sobrecarga muscular maior em certos músculos mais do que o outro, articulações, e gera lesões. É verdade. E assim, quando você vai ter o primeiro contato lá com um paciente seu na sua clínica, né? Como que você identifica, assim, que ela tem um desvio postural, uma alteração, alguma coisa que seja congênita ou adquirida, né? Porque tem duas formas de isso acontecer, né? Primeira coisa que eu faço é escutar o paciente, porque geralmente ele já chega para mim, passou em vários locais, já tá assim, ou no limite da dor, ou não aguenta mais tratar, ou desacreditado de fisioterapia, né? E a gente tem uma turma muito legal aí, nova chegando, trabalhando com ciência. Mais humanizado, né, o atendimento? Só que tá esquecendo do principal, sabe? De olhar aquilo como um todo. Então, a gente precisa, primeira coisa, eu vou avaliar, eu vou te olhar como um todo. Eu vou ver o que está acontecendo com você ali. Identifiquei qualquer desordem, eu trabalho muito desde a fase de crescimento, né, até a longevidade. Então, quando está nessa fase de crescimento, quais são? Eu faço essas triagens, né, constantes em escolas, faço na clínica, vou falar daqui a pouquinho isso, que é vou lançar aqui, né, para você em primeira mão, né? Sim. Que honra. E aí eu faço toda essa identificação. Faço fotos também, através de fotos, de medidas antropométricas, né? O que for ali necessário de acordo com o que esse paciente me relata. Então, a primeira coisa é a escuta. E depois que eu escutei tudo, eu tento ver como eu vou poder ajudar aqui. Qual que é a próxima abordagem, exatamente. Né? E sempre pensando nesse aspecto biopsicossocial. Sim, não é uma coisa robotizada, né? Não. O paciente chega lá para você, tô com dor não sei onde, tô com dor não sei o que, vamos fazer aqui, sessão, choquinho, infravermelho. Não é bem por aí, E é isso né, que acontece, como eu falei, eles chegam já assim saturados, porque eles entram dentro da fisioterapia e, infelizmente, os nossos convênios, né, e o nosso sistema de saúde público também, ele vem acarretado, devido ao baixo custo que paga para o profissional de fisioterapeuta, acaba que supitadas clínicas, entendeu? Sim. Então não tem como você trabalhar uma especificidade ou uma individualidade com aquele paciente num ambiente que você tem que atender 6, 8, 10 em uma hora. Até porque precisa desse volume para o profissional ganhar um mínimo ali, Exatamente. né? É muito injusto, É muito injusto. Eu imagino, não é fácil para ninguém, não tá fácil para ninguém. Não. Eu vou fazer um cafezinho aqui agora do nosso apoiador Três Corações. Você aceita um café? Eu aceito, por favor. Enquanto eu faço um cafezinho aqui para você, um para mim, porque depois do almoço, cafezinho da Três Corações vai bem. E vou fazer um bate rápido aqui com a EV, com umas perguntinhas para a galera conhecer mais esse lado da EV pessoal e não profissional, né? Eu vou te perguntar, você responde rapidão, tá bom? Um ídolo para você, EV? Um ídolo? Isso. Meus pais, sem dúvida. Seus pais? Meus pais. Entendi. Antes de tudo, vem eles. Que bom. E um filme? Qual que é Um filme preferido? Aquele que você assiste várias vezes, que você indica, olha, assiste esse aqui, é top, enfim. Qual que é um filme que te marcou e que você fica Pat com ele Adams, Um Amor é Contagioso. Tá. Lembrou bem, essa foi uma boa escolha. E uma música, Ivê? Qual que é uma música assim, que você tem ela na sua playlist, que você tem ela no carro, que você escuta para viajar, ou ali em casa, quando tá de boa?
Gente, no momento eu tô escutando tanto rock, né, em casa, né? Tem Quando não um é rock, baterista lá, né? Olha, eu tô escutando bastante Audioslave e tenho gostado muito, viu, de É várias delas. mesmo? Olha Verdade. só, Bem eclética, bacana, né? hein? Ó, mas é uma música assim, em específico, tem alguma coisa que te marcou? A não ser assim, um artista? Música que eu falo assim, que me traz lembranças da minha infância e que eu falo bem assim, olha, filho, quando eu escuto essa música, eu lembro da minha família inteira, assim, que eu falo é aquela que é uma música antiga, gente. Como é grande meu amor por você. Ah, É uma sim. música Esse é linda um quando você clássico, lê, é né? um clássico quando você vê. Entendi. E uma leitura, Ivê? Uma leitura de cabeceira, uma leitura Minha Bíblia. na Bíblia, né? Bíblia. Maravilha. E para fechar, se você pudesse voltar no tempo, o que que você mudaria na vida, na história da Ivê? O que eu mudaria? Ah, muita coisa. Não tem como a gente voltar, né? Então você tem que aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Principalmente assim, através da, do nosso íntimo, assim, a gente começar, quando a gente entende quem nós somos, a gente vai longe. Então, tirar, assim, acho que eu fiquei muito tempo na minha vida com vestindo a capa dos outros. Com amarras assim, tipo, te prendendo? Muito amarras, que me fizeram, assim, empatar em vários aspectos da minha vida, Entendi. entendeu? Isso você mudaria lá atrás. Mudaria sem dúvidas. Bom, acho que, assim, todo mundo tem alguma coisa que gostaria de mudar, né? Se tivesse uma máquina do tempo para voltar lá e Delícia. fazer alguma alteração, né? Mas esse tipo de mudança é uma mudança positiva, né? Positivo. Que não vai prejudicar ninguém Sim, e, de certa forma, é para querer mais o seu bem e o bem do próximo, né? Isso é exatamente. importantíssimo. Mas, voltando aqui da nossa parte dos nossos assuntos, você falou sobre o atendimento ali e tal, e a identificação de uma alteração postural ali. Você falou que tem a parte de entrevista, anamnese ali e tal, faz alguns testes, né? Isso. E aí depois, quando você identifica, por exemplo, uma escoliose simples, assim, né, lombar, né, qual que é o procedimento, assim, na sequência que você faz com esse paciente para ele sair lá, tentar sair lá um pouquinho mais reto? Sim. Antes da gente falar um pouquinho assim da escoliose, o que acontece? A escoliose, todas as. Ó, Saúde. Tintim, saúde. Peraí, tem que brindar. Obrigado Não pelos pode corações. brindar, né? Vou Não tomar pode sem não, brindar, isso não aí é tem um como. problema. Uma delícia. As alterações posturais, Chuma, elas. Quando existe uma diferença muito grande assim. Quando eu vou pegar um paciente, ele tá ali com uma alteração postural. Se é uma hiperlordose, uma hipercifose, se tem presença de dor, vou avaliar vários aspectos. É criança, é adolescente, já é adulto? Quando que apareceu, surgiu essa dor? Então, vou fazendo essa entrevista, né? Mas assim, de forma resumida. Quando eu pego qualquer alteração que eu perceba ali, postural, primeira coisa, eu vou tentar ajustar, né? Realinhar ele. Quando eu falo realinhar, existem técnicas específicas. Esse paciente tem dor, eu posso estar fazendo uma tração nele? Não, não posso. É um paciente, é uma criança, eu percebo que ele está com um queixinho bem aqui, que hoje em dia, por conta da tecnologia, né? As crianças estão o tempo Celular, inteiro né? assim, com o celular. É Tablet. apenas uma má postura. O RPG me ajuda muito, a reeducação postural. Agora, quando eu identifico que é uma escoliose, que tem um desvio ali, seja em C ou seja em S, naquela coluna, aí eu já olho com muito mais atenção, né? Sim. Esse paciente daí está na idade na fase de crescimento, é menina, já desceu sua primeira menarca, como é que tá? Entendeu? Justamente para eu saber. Vou lá, eu passo um escoliômetro, né, uma reguinha, né, específica para eu ver o ângulo de rotação que está essa coluna. Esse ângulo de rotação tá maior que 5 graus, vamos ter um pouquinho mais de atenção. Vou me indicar, voltar ali no médico também, pedir um raio-x para estar fazendo um acompanhamento já multidisciplinar. Sim. Acima de 10 graus, mais cautela ainda.
ver onde que tá. E vou reavaliando aquele paciente a cada 6 meses, 3 meses, né? Se houve evolução, caso seja uma curvinha mínima, né? Agora, se eu já observo que tem uma progressão aquela curva, tá em fase de crescimento, epa, vamos lá, começar o tratamento já, porque agora é a hora. Enquanto a árvore está crescendo, exatamente, ela é mais maleável da gente levar para as direções mais corretas. Muito mais. E ali, vai precisar de um colete ortopédico para estar me ajudando. São curvas, quando eu meço lá no raio-x do ângulo de Cobb acima de 20, 25 graus, vamos precisar usar o colete? É acima já de 40, 45? É uma progressão de uma curva cirúrgica? Entendi. Como é que vai ser? Então, assim, só que existem tratamentos específicos, sabe, Chuma? Quando eu fui, há muitos anos atrás, trabalhando já com isso, né? Eu estou alcançando a maioridade na profissão, né? Então, e eu fui vendo essas dificuldades que eu estava tendo com a escoliose. Porque a hérnia de disco é uma coisa assim, tem hérnias que se reabsorvem sem você precisar nem tratar. Sim, de forma conservadora, de forma conservadora, e às vezes a pessoa não fez nada e sumiu. Quando foi fazer aquele exame, reabsorveu, elas se curam. Mas e a escoliose? A escoliose não. Ela estruturou a coluna ali daquela forma, fixou. Enrijeceu. Então, hoje, de todas as patologias da coluna que eu trato, a escoliose é onde ela tem a progressão e não tem como eu voltar atrás. Não. Então, se eu não tratar no tempo hábil certo, eu talvez não consiga recuperar aquela criança, né, aquele adolescente. Então, quando eu comecei a me especializar em 2017, né, foi minha primeira formação. Interrompendo aqui, a Eveline é a única no Mato Grosso que tem um curso aí internacional, né? Foi em 2017. Aí de escoliose, hein, gente? Em 2017 foi a primeira vez que veio esse curso de formação para o Brasil, né? Nós temos 7 escolas, né, de tratamento específico, científico, né, comprovadamente, de que tem resultados, né? Sim. Então, quando veio essa escola para o Brasil em 2017, eu fiz parte da primeira turma, né? Fiz a formação do CEAS, né, que são exercícios específicos para escoliose. Após isso, comecei a navegar nesse mundo. Fizemos um grupo, vários colegas, né? Onde hoje a gente tem até uma associação, né, que chama Tratando Escoliose. Nossa. E após isso, foi crescendo mais ainda. Fui a fundadora também da Sociedade Brasileira de Escoliose. Sim. Então, assim, me orgulho até, porque a gente sai aqui do Mato Grosso, como eu falei lá no início, é tão difícil conseguir estudar, né? Tem que viajar, os cursos são caros, né? E quando foi de 2019 para cá, veio a segunda escola para o Brasil, que é o Schroth, onde eu também fiz parte, né, dessa turma de formação. Finalizei, estou entrando agora numa terceira escola, né, que é a terceira escola que tem aqui no Brasil também, né, então daqui a pouco eu concluo ela também, e são métodos que, assim, eu vou tentando buscar de acordo com o que vai adequar para aquele paciente. Por isso eu digo lá no início, você tem que respeitar a individualidade, essa especificidade. O que é bom para um talvez não seja para o outro. Sim. Talvez eu faça um método aqui nesse paciente que não vai ser legal para ele, mas o outro vai. Então, é sempre buscando isso devido às dificuldades que eu tive lá no passado, né, que eu vim. E também devido ao meu filho. Ele tem, né? Eu tenho um menino de 14 anos quase, né, vai completar agora 14, o Miguel, meu filho lindo. E quando ele tava, demais, gente. Quando ele estava com uns 3 anos para 4, eu comecei a observar aquela coluninha, né? E falei, tá errado isso, né? E fui tratando ele, né? Através da reeducação postural, que era na época o que eu tinha de recurso, né? E depois eu fui fazer também esse curso de tratamento específico em escoliose, em virtude dele. Hoje, ele ainda é levemente desalinhado, só que nem se compara com a progressão, que ele ainda está em fase de crescimento, né? Então, eu observo qualquer coisa, uma vez por semana ele tá comigo lá na clínica. Entendi. E como que é feita essa detecção da escoliose na infância? Os pais vêm e vê, os professores devem ter alguma forma de identificar? Fala pro pessoal de casa, o pessoal que tá ouvindo no Instagram aí, como
a forma de ver que uma criança está tendo uma escoliose, está A tendo detecção algum é desvio. simples. A detecção é muito simples. Porque o que acontece? Primeira coisa, você vai analisar a criança ali, de frente, de lado e de costas. Percebeu de frente que o ombro está mais desalinhado do que o outro, a O ombro cabeça está mais caído, né? inclinada. Ou a gente tem aqui a simetria na cintura, a gente chama de triângulo de Tales, né? Sim. Quando a gente desce os braços e vê que um lado está um pouquinho mais afundado que o outro, fazendo mais cintura que o Aquela outro. distância maior entre o braço e o Isso. tronco de um lado e do outro, Exatamente, né? exatamente. Isso quando a gente analisa de frente. Quando a gente olha essa criança de lado, né? Observa se ela está empinando mais o bumbum, ela está escondendo mais o bumbum, os ombros dela estão muito projetados para frente, está muito para trás, e essa cabeça está caindo para frente, está para trás, como que está esse alinhamento? E quando observamos de costa, a mesma coisa, né? Tá com o ombro mais elevado que o outro, não tá? E o teste principal que fazemos para a detecção da escoliose é o teste de Adams, que é onde você une as mãos e desce o tronco, flexiona o tronco à frente. Percebeu que tem uma elevação nas costas, ali você já vê um sinal. Né? Calombinho Isso, anormal. Né? Isso, você vai ver que não está simétrico os dois lados do corpo. Ali você identifica e já observa para ter mais atenção ali, mais cuidado e direcionar o serviço correto. Sim. Hoje, eu faço muito essas campanhas em escola, né? Tem 5 anos que eu venho fazendo essas triagens escolares, né? Mês de junho é o mês de conscientização da escoliose. Então, é esse mês. Mês amarelo, né? Você falou? Mês verde, né? O junho verde que nós falamos, green. Isso, que é o mês de conscientização da escoliose, onde várias campanhas feitas no Brasil e no mundo para trazer mais informação, para justamente ter essa detecção precoce Prevenção, e evitar problemas futuros. Então, eu fiz uma triagem esse ano, eu vou fazer em outubro somente, não consegui porque eu acabei de voltar de um congresso internacional, depois eu fiz um congresso brasileiro, né, a 4ª edição que eu participo de estar fazendo, né, parte dessa comissão organizadora, então eu tive que adiar minha triagem para outubro. Entendi. E hoje eu vou estar fazendo essa triagem voluntária na minha clínica, né, até depois daqui um tempo vai ter lá a inscrição, quem quiser participar, detectar, levar os filhos, né, os amigos, né, pegar essa fase de 8 a 14 anos para estar fazendo essa detecção. E junto também, Chuma, eu estou criando um projeto voluntário, né, onde eu vou conseguir dar assistência a essas crianças que não têm condições de estar pagando, né, pelo tratamento. A gente não tem no SUS esse tratamento, então eu vou estar fazendo esse tratamento totalmente de forma voluntária e gratuita quando eu perceber essas detecções. Muito bom, parabéns, Evê. Obrigada. Iniciativa. E vai ter algum outro profissional que vai estar ali ajudando você? Ou vai ser? Aqui em Cuiabá, nós somos 2 profissionais que temos essa escola de formação, né? Infelizmente, nós somos no Brasil 60 somente, na América Latina toda. Então, ainda é muito poucos profissionais para uma demanda muito grande. Então, tem vários profissionais, assim, que até dão um curso de escoliose, mas não é a formação realmente com respaldo científico, né? Entendi. Então, eu cuido muito com isso, porque eu trabalho com... Não sou pesquisadora, sou uma fisioterapeuta totalmente reabilitativa, mas eu trabalho através da ciência. Então, tá ali, minhas colegas, graças a Deus, têm excelentes trabalhos ainda, né? Da escoliose. E o Brasil tá muito bem, viu? É mesmo? Tá muito bem à frente, por incrível que pareça. Tá mudando a chave da cabeça das pessoas, do fisioterapeuta, de tratar só o problema, né? Eles estão pensando mais na prevenção, na prevenção. E é aquilo que eu falei, não é mais o arroz e feijão. Esse não funciona. Entendi. Há muito tempo não funciona. É verdade. Então, você precisa estar ali estudando aquele paciente. Entendi. Gente, falando aqui com o pessoal que está no Instagram ao vivo, a gente vai estar fazendo o sorteio desse capacete da Laser aqui, da Z4 Store. Comente na live, eu quero Z4 Store. Você vai estar concorrendo a esse capacete da Laser, que é um capacete topíssimo. O equipamento de segurança é obrigatório para o ciclista, tá? Não deixem de usar o capacete. Entrem lá na Z4 Store, que é uma loja online, onde tem inúmeros modelos, cores e marcas para você escolher o seu capacete, tá bom? Comentem aí na live, eu quero Z4 Store, que você vai estar concorrendo a esse capacete. Obrigado, Larissa, pelo apoio aqui no nosso canal, e
depois que eu fizer o sorteio, eu posto para vocês aí o resultado, tá bom? Evê, falamos aí da detecção de escoliose na infância, como, né, identificar essa escoliose aí na idade. E depois que já adulto, a pessoa tem a escoliose, nem sabia e vai lá fazer um atendimento com você e descobre que tem, às vezes ela fica até assustada, né? Ah, eu tenho escoliose, vou morrer. Acha que é alguma coisa assim. O que depois de adulto identificado a escoliose, o que pode e o que não pode fazer uma pessoa que tem escoliose, assim? Gente, pode fazer tudo. Aí que tá. A gente tem muita coisa na internet, muita informação errada. Do jeito que ela veio, de uma Poluído, forma né? tão positiva, né? Ela também, ela traz muita coisa negativa. O que chega no consultório, assim, as mães, os pais, eles chegam e falam bem assim, nossa, mas o médico viu que meu filho tinha escoliose e falou para somente para eu fazer natação. Não falou que eu precisava fazer algo. Natação não trata escoliose. Isso é um pensamento bem assim retrô, Retrógrado. né? Bem, antigamente a Bastante. natação ia alinhar assim a pessoa, Gente, e ela ia natação é um esporte esticar. completo. Natação é maravilhoso, entendeu? É um Sim. esporte completo. Mas chegar ao ponto de dizer tal esporte trata tal patologia é uma ideia bem errada. Da mesma forma, você sabe que muitos anos, né, falaram das alterações posturais, que mochila causava escoliose. Na verdade, não. O peso da mochila não causa escoliose. Mas é óbvio que vai trazer alterações posturais, porque você vai estar sobrecarregando. Hoje em dia as mochilas vêm todas pesadas, né? Então, assim, mas isso ser um fator causador, não. Não é causador de escoliose. E o que a pessoa pode ou não fazer? Pode fazer tudo. Qualquer esporte é benéfico na nossa vida, gente. Qualquer esporte. Então, assim, é muito importante que as pessoas pratiquem esporte. Se movimentem, Se né? movimente. Gaste energia. Gaste energia. Exatamente. O movimento, como eu disse, cura, evita dores, evita lesões, melhora a sua função cardiorrespiratória. Então, o esporte só traz benefícios para a nossa vida. E, no caso, quando temos alguma alteração postural ou alguma patologia na coluna, é óbvio que você não vai movimentar. Olha, eu tô com uma hérnia discal, vou fazer com dor e hoje eu vou lá pro meu crossfit carregar aquele peso. Então, óbvio, a gente tem que ser o termômetro, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Não posso hoje, mas vamos melhorar, desinflamar isso? Não significa que você tá fardado a não fazer mais, entendeu? O que você gosta. Vamos voltar aos poucos, vamos fazer essa progressão. É isso que te dá prazer? Então, vamos trabalhar em cima do que te dá prazer. Entendi. Essa parte de identificação da escoliose aí, ou de alguma alteração postural, o que impacta assim na vida da pessoa em relação a que você falou de lesão no esporte, né? O que traz de desequilíbrios assim, tipo assim, por exemplo, eu tenho uma protusão de ombro, né? Que é um desequilíbrio entre cadeia anterior, peitoral, cintura escapular, os músculos ali da região das costas. E aí, Vocês viram, né, gente? Por que eu escolhi ele para ser meu personal, viu, né? aí eu vou lá fazer algum exercício que sobrecarregue o meu ombro, né? Esse impacto nessa articulação, quando tem esse desvio, né? Às vezes é silencioso, né? Vai pinçando, vai, né, começando a impactar ali nos tendões, ligamentos, e aí posteriormente pode vir, às vezes até romper total, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem, vou falar específico de uma protusão de ombro. Quando estamos com uma protusão de ombro, então é como se esse ombro ele tivesse assim, vou usar o termo enrolado, né? Que é mais fácil, enrolado sobre a articulação. A pessoa que é meio corcunda. Isso, aí você imagina essa pessoa que está fazendo um exercício, vai lá para musculação, ou vai para o seu crossfit, ou vai para qualquer outro exercício, tênis. Beach tênis, que tá Isso, na moda, né? E ele vai fazer isso. Ontem eu atendi mesmo uma paciente de beach tênis que ela não tinha dor quando ela estava tratando, ela parou, ficou 2 meses sem, ela tem uma protusão de ombro. Ela chegou ontem e falou, nossa, doutora, eu tô com tanta dor no meu ombro, e eu não tinha quando eu estava lá tratando, certo? Mas ela tem uma protusão, e quando ela vai fazer o movimento, ela não aguenta rodar. Então, ela não faz todo o movimento rodando na articulação. A articulação, ela não trabalha Não na sua trabalha, linha natural, não. né? Então, aí entra o meu papel.
Aí que entra eu reposicionar corretamente esse ombro para que ela tenha essa liberdade de movimento, entendeu? Por isso eu falei lá no início também do Pilates, porque o Pilates ele faz toda essa circunferência, ele vai trabalhando, por isso é como base para todos os esportes, para você carregar um peso. Aí você imagina, a pessoa está lá na musculação, com o ombro aqui, fazendo um exercício, puxando. Vai estar fortalecendo? Vai, de forma errada. Vai chegar um momento que esse desgaste vai estar muito grande, porque está posicionado errado. Então, seu tendão, seu músculo, seu ligamento, está tudo trabalhando nesta posição e não aqui onde deveria estar. Então, o que a gente faz? Agora é hora, Eveline, vem cá, me ajusta aqui para eu estar encaixado, para eu conseguir executar esse exercício de forma que evite lesões. E não é só uma sessão, né, Vê, que a pessoa vai ficar encaixada pro resto da vida. Porque não existe tratamento milagroso. No dia a dia, a gente senta torto, a gente dorme torto às vezes, dirige de forma torta. Até uma carteira no bolso pode desequilibrar o quadril da pessoa, né? Exatamente. E assim, não existe, gente, tratamento milagroso. Apesar das mãos que curam, não. Não existe. Óbvio que a gente faz, né? Tenta fazer o melhor ali que pode dentro daquela sessão. Mas não tem como. Aquilo eu só sou uma hora do seu dia, durante a semana inteira, durante tudo que você lutando contra os seus hábitos diários de uma vida. Então não tem como, né? Mas a gente tenta fazer o possível e vai ensinando essa progressão, né? Como melhorar, como pode facilitar isso daí na vida na qualidade de vida ali, né? Daquele paciente, né? E deixa uma dica para pessoal aí de casa que está ao vivo no Instagram e que está assistindo aí no YouTube. Qual uma dica assim para quem trabalha sentado muitas horas no dia? Porque é onde muitos desequilíbrios acontecem, né? Porque às vezes a pessoa trabalha ali 5, 6, 8 horas sentada. Ela começa de um jeito, retinha aqui, porque a EV também, ela vai lá e ela faz um ajuste no escritório, na casa da pessoa, onde às vezes ela trabalha ali online e tudo mais, né? Ainda mais agora nesse home office, né? Que a galera tá muito trabalhando de casa, e aí ela começa retinha aqui. De repente, chega no final do dia, ela tá sentada assim, né? Na cadeira. E aí, tipo, vai trazendo esses desequilíbrios. O que é indicado, assim, que você fala para as pessoas, um ajuste básico ali na... Gente, primeira dica, assim, que eu falo muito, é na hora que você for sentar. Vamos fazer aí, todo mundo aí aqui no estúdio, tá? Todo mundo deve fazer. Quero que vocês coloquem a mão aí no bumbum e vocês vão mexer o dedo e lá no bumbum, coloca a mão. Eu sei fazer o ajuste, então. Não, mas coloca aí para todo mundo ver. Aqui, em cima do ossinho, né? Do isco. Isso, você coloca a mão no bumbum, você mexe seus dedos, você vai sentir um ossão, tá? Esse ossão daqui é onde você deveria estar sentado. Em cima dele, né? Em cima dele. Então puxa a polpa do bumbum de um lado, puxa do outro. Ajusta. E senta. Para vocês não precisarem fazer isso todas as vezes, senta e dá aquela jojadinha assim na cadeira para chegar até o final do banco e aí relaxa. Entendi. Tá, essa postura. Isso é o mínimo ali. Isso é o mínimo, porque isso daí ajuda você já a se reposicionar. Evita que você fique assim, percebeu que você escorregou? Vai lá e ajusta isso. De novo. E sem contar, assim, as pausas durante o trabalho. Então, na literatura, né, a gente fala que a cada 40 minutos de trabalho sentado, que se levante, vai tomar uma água, vai ao banheiro, né? Dá uma alongada, dá uma espichada, entendeu? O nosso corpo precisa de movimento. Então, para evitar essas restrições, então é legal você fazer essas pausas durante o trabalho, tá? Para movimentar. E assim, deixar a tela do computador na altura da sua visão, sempre aqui, ter apoio de braço, né? Por exemplo, essa mesa aqui para mim tá alta, mas se fosse mais altinha, né? Ia estar aqui alinhando o meu ombro, para evitar eu ficar aqui afogada, assim, e fazer essa protusão. Então, assim, são coisinhas básicas, ajustes básicos. Apoios de pé, é importante. Apoios de pé, também, dependendo. Para mim, sempre é importante. Eu nunca toco o pé no chão, gente. Fica ali balançando. Fica balançando. Então, assim, acaba que vai depender da altura da pessoa, né? Tudo que agrada, cadeira, do tipo de cadeira, né? Aqueles o tipo de função apoios também. de mousepad aqui
onde tem o apoio de punho é Sim. importante, apoio de teclado. Dependendo, você sente dor, tá te incomodando o que você usa, então vamos fazer um ajuste, entendeu? Eu tenho hoje mouses verticais, horizontais, então a gente vai tentando fazer esse ajuste do que tá incomodando ali. Por isso, assim, quando eu vou tratar assim, o paciente, eu falo, me manda uma foto aí do seu ambiente de trabalho, para eu ver o que tá errado, já que a sua queixa principal está sendo durante o trabalho que vem as dores, né? Se ele falasse para mim, não, minha queixa principal é durante a academia, minha queixa principal eu não tenho assim como falar, eu durmo e acordo com a dor, ou eu durmo sem dor e acordo com a dor, falo, opa, como que tá seu colchão, a posição do seu travesseiro, como que você dorme, porque tudo isso daí vai interferindo uma coisa ou outra. Às vezes você ajusta um pouquinho o travesseiro, tá muito baixo, né? Falando o travesseiro... em dormir, como que é a posição ideal de dormir, Evê? Tem que ter algum apoio nas pernas, entre os braços, de lado? Assim, posição ideal para dormir é aquela que se você que dormiu você bem, é porque essa é ideal para você, entendeu? Entendi. Mas não estou dormindo porque bem, dormir a gente faz de forma errada também traz alterações posturais Sim. e lesões nas articulações, né? Sim e não, porque assim, não existe postura ideal hoje para nada, vamos pensar assim. Porém, quando a gente faz um ajuste próximo do ideal, a gente tem um ganho muito grande, entendeu? Então, o que eu faço? Tá ali, durante o sono, eu durmo de bruço, com o pescoço todo virado, aí eu amanheço com dor no pescoço. Então, óbvio, aquela posição tá sendo legal para você, mas que tal você dormir de lado, deixar a altura do travesseiro correto, abraçar um travesseiro, tem dor no joelho também? Vamos lá colocar um apoio, né? Eu gosto do agarradinho, né, de dormir. Sim. Eu falo, lá em casa todo mundo dorme de agarradinho. E eu sempre indico para os pacientes porque eles adoram. E realmente faz diferença na qualidade depois do sono deles, né, no dia a dia. Entendi. Esse travesseirão que ela falou, agarradinho, é aquele grandão que às vezes vende em lojas de colchões, lojas, né? Ortobon e tal. Essas lojas vendem. Onde você dorme agarrado ali com ele para ter esses apoios entre os joelhos, entre o joelho, entre os pés braços, e abraçando. Isso, exatamente. Às vezes, quando não é suficiente, se o nosso tronco é muito grande, aí, além do agarradinho, eu sempre falo, pega um travesseiro mais molinho, dá uma abraçadinha. Tá. Quando a paciente chega com, geralmente, lesão de ombro, ou de cervical, ou de quadril. Eu, por exemplo, nas minhas crises de dor, como é a minha doença autoimune, ela afeta o meu quadril, eu não consigo dormir de lado sem o agarradinho, por exemplo. Porque então, fica ali de uma forma anti-anatômica, isso, né? E recebe toda a pressão no quadril. Então, assim, se eu não durmo com o agarradinho, pra mim, faz muita diferença. Entendi. Eu durmo com o agarradinho, mas acordo, ele tá lá no chão, do outro lado, tá tudo bagunçado. Mas você tentou, viu? Mas eu tento. Exatamente. A gente se repele. Na questão de dirigir, tem muita gente que põe o banco lá atrás do carro, fica com aquele negócio inclinadão lá, isso também é maléfico para a postura? E é legal você falar isso daí, porque o que acontece? Essas mesmas pessoas que me chegam com essas queixas de trabalho, também chegam com queixas no carro, na hora de dirigir. Aí eu entro lá no carro, vamos ver como que tá. E na hora que eu chego lá, tá aquele banco distante, muito afundado, com o braço assim. Esticadão. Ou quando tem apoio do lado, aí fica assim, com o braço assim. Ou seja, tudo contribui, entende? Então, o que a gente vai fazendo? Vamos ajustar isso? O ideal, se você tá com o braço muito esticado, já não é legal. Então, você tem que o quê? Reduz aqui. Ele tem que ser semi-flexionado. Você tá com o banco lá atrás, você tá aqui. Tá distante. Então tem que estar próximo do volante, os cotovelos semi-flexionados, né? Nem não dobrado demais, nem esticado demais. Entendi. A nossa vida é de equilíbrio, gente. Então, assim, não tem como. Nem mais, nem menos. Acha o ponto certo ali para onde você vai estar tocando, ali no acelerador, no freio, onde você vai estar posicionando o seu quadril, você vai estar vendo ali a frente do seu carro. A galera que anda de moto, né? Anda de moto também, ainda mais fica assim, né? jogadão. Essa turma do iFood aí que entregam, né, a sua comida quentinha, bonitinha aí, mas ela fica com aquela mochila nas costas, fica. Né? E aí ela vai só e aí senta lá em cima do ossinho do bumbum, entendeu? Isso aí, os motoqueiros aí, senta no ossinho. Senta no ossinho. E ainda faz, tem várias motos, né, que ela tem um formato já anatômico, igual na bike, quando a gente tá ali pedalando, não tem bancos que são mais confortáveis, que ele faz ali uma anatomia para meio que te jogar assim um pouco, porque quando você faz muita quilometragem de bike, isso daí acaba começando a doer.
doer, né? verdade. Então, eu tenho muitos pacientes que eles chegam lá e falam, olha, o ossinho do meu bumbum tá doendo tanto. Mas por quê? Desde a hora deles sentarem ali na bike, não tá ali tão posicionado anatomicamente para isso. Entendi. E para algumas lesões, né, tem a indicação para uso de ácido hialurônico ali, aplicações disso, daquilo. Às vezes até vou pegar um gancho aqui para falar do colágeno aqui lá do Atacadão do Suplemento, que é nosso patrocinador. Tem lá na Vitafor, colágeno tipo 2, tem vitamina D, tem todos os suplementos lá necessários. Tem lá também vende kinésio, tá? Para quem gosta aí de fazer uma intervenção aí, né? Ver, kinésio é muito bom. Lá vende as fitas de kinésio lá no Atacadão. Passa lá, fala com o Lucas, com o Arisson, com o Luan. Vocês vão ser bem atendidos lá com toda a informação possível aí para tirar suas dúvidas. Tem essa indicação, é ver depois de uma artrose no joelho, por exemplo. Essas aplicações de ácido hialurônico são coisas ali meio que paliativas, né? Dura um tempo e depois, como que é essa Vai parte? depender do grau de lesão, o grau de condropatia. Então, tem pacientes que se beneficiam do ácido hialurônico, outros que fez uma vez, não fez mais. Então, assim, hoje a literatura ela ainda está muito embasada, agora, na verdade, mais no tratamento recente, né? conservador do que infiltração, do que ir direto para uma cirurgia. Isso eu digo em várias patologias, né? Então, assim, você vê que a literatura já vem trazendo, assim, gente, 80% das lesões você consegue estar tratando de forma conservadora. Esses outros 20%, às vezes 10%, a gente vai ter que ir para um caminho mais longo. Então, antes de fazer qualquer coisa, assim, tem casos, como eu falei, não tem como, tem que fazer, né? Mas outros não. Colágeno é muito bom. Tá fazendo essa reposição diária, né? Suplementando, né? Muito bom para articulação. E tudo depende também, né, Chuma, do estilo de vida, né? Da pessoa, alimentação, qualidade, sono, é como um todo. Gente, assim, é um fator, assim, nosso corpo é um reloginho, né? Não tem como. Quando uma coisa desanda, todas as outras, quando a gente tem uma lesão, quando a gente está com uma falta nutricional, precisando de algum aporte, né? Nosso corpo, ele dá as respostas, a gente precisa começar a escutar ele mais um pouquinho, antes de sair fazendo o tratamento da hora, moda, da né? moda, o que tá rolando, entendeu? E a parte emocional, Evê, tá muito ligado à dor também, né? Muito. O pessoal que tem fibromialgia, né? Muito. Chega para você esses pacientes lá e como que é a abordagem? Chega. Quando eu tive essa experiência, né? Eu fiz a especialização em traumato ortopédico, né? E a gente já se falava muito da reumatologia, né? Então eu fui buscar cursos específicos na área da reumatologia quando eu descobri minha doença autoimune, né? E fui me especializando nessa parte da dor, né? Da clínica da dor. E quando vamos avaliar ali o paciente, eu faço muito um questionário, né? Sim. Com eles, que é usado, né, na literatura, para ver o quanto aquilo está influenciando na vida deles. E é incrível que, assim, não tem como ser um específico, um motivo. Não é só ali aquela dor, aquela lesão, nem nada. Sempre tem um fundo emocional ali. E é mais um motivo, Chuma, que a gente tem que tomar muito cuidado a forma de abordagem com esse paciente, né? Como nós vamos abordar? Eu falo, meus pacientes mandam muito meme para mim, né? E esses dias me mandaram um, né? Falando assim, era uma moça famosa, assim, no Instagram, né? Fazendo quiropraxia. Ela falava bem assim, mandaram 2 vídeos. Um deles falava assim, né? Olha aqui, você tá vendo essa escoliose? Essa menina tá torta. O pé dela, não sei o que, você tá vendo, fez o teste de Adams. Olha aqui esse calombo. Imagina, a gente jamais fala dessa forma para um paciente, entendeu? Pesado, né? Demais, porque olha todos os aspectos psicológicos ali que aquele paciente já teve. A vergonha do corpo, entendeu? A forma de abordagem, a autoestima. Né? Sim, eu tenho pacientes que chegavam lá para mim, relatavam, tipo, olha, eu não uso blusa grudada de jeito nenhum. Quando eu vou tratar ele, eu falo, tudo bem a gente tratar ali hoje, ali dentro desse estúdio, nesse espaço, talvez apareça outro paciente, pessoas, né, junto ali na sala, mas sempre você tem que ter esse cuidado, porque você não sabe o que aquilo está afetando no relacionamento pessoal,
e principalmente que atinge mais meninas, né? Sim. Então a fase de crescimento começa a crescer ali o seio. seio, né? E tal. Então, assim, Fica tentando querer esconder, fica né? querendo esconder. Então a gente tem que tomar aquele cuidado. E quando é num caso de um paciente de adulto, de fibromialgia, você imagina o tanto que aquilo dali, aquele paciente já não sofreu com aquilo. Eu tenho uma grande amiga que eu trato ela, foi minha escolinha da fibromialgia, eu falo pra ela, né? Porque eu detectei a doença nela e ajudei, assim, muito na fase dela de dor, trato ela até hoje. E ela é muito querida, a Andréia, que ela fala muito, ela já falou isso daí para muitas vezes. Olha, eu saio daqui tão bem, não é nem pelas suas mãos, mas pela conversa. Porque nós, como profissionais, a gente tem que ser também um É pouquinho. uma sessão de terapia ali, né? Também, né? Sem se manifestar, né? Sim, Mas só que é um sim. ouvinte, às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, né? Sim. Aquelas perdas, né, que ela teve, o que a gente pode ali tá ajudando, né? Entendi. Isso Ter é essa parte, importantíssimo, muito. né? A fibromialgia, né? Ela limita demais, né? Os pacientes em relação à Sim. dor. E em relação à dor, aí entra um fator muito importante, viu? Que eles param de se movimentar. Porque a dor limita, gente. E é o contrário, E né? tem que Para ser o contrário. fibromialgia. Como é bom praticar. transpirar. Não consigo hoje estar ali fazendo alguma atividade que me promova, porque ele incha. A sensação é como se fosse uma febre interna. Então, te incha aquilo, né? Te causa dor. Então, eu vejo esses são os relatos. Hoje eu não sei, doutora, onde que eu tô sentindo mais, se é no ombro, se é no quadril, se é no cotovelo, se é no joelho, eu não sei, onde que nem eu tô sentindo. E a intensidade da dor, como você mede aquela intensidade? Então, lá no consultório eu tenho uma escalinha da dor, onde eu mostro pro paciente como está a sua carinha hoje. Se fosse para você me falar, dar uma nota de 0 a 10 para sua dor, onde 10 é o máximo, que nota você tá hoje? Quando a paciente chega ali, hoje eu tô 5, hoje eu tô 7, hoje eu tô 10. Tem gente que é mais manhosa, né? Está sempre 10, né? No início sim, mas depois eles começam a entender essa escala, aí fica legal. Eu consigo também entender, identificar ali como poder ajudar mais, sim, né? Sim, não só na área da físio, né? Sim. Mas também na área ali de trocar ideia e de deixar Sim. a pessoa mais à vontade, falar das suas outras dores. Exatamente. Não só das dores não só dessas. Físicas. Não só físicas. Isso é muito bom, porque a gente tem que ter o olhar humano, né? Não tem como. E a fisioterapia é muito um olhar humano. Eu falo, a gente já sai da faculdade com esse olhar humano. Você sabe, Chuma, que esses dias eu fui dar uma palestra no curso de medicina. E foram todas as ligas, né? Recebi o convite de uma paciente, né? Que ela faz medicina e ela foi e me chamou para dar uma palestra. Aí a primeira coisa, assim, que eu deixei de mensagem, assim, foi para os médicos, foi assim, o que mais chega para mim no consultório é, doutora, aquele doutor nem olhou na minha cara, nem tocou em mim, nem me avaliou. E acaba que eles olham ali aquilo um dia só. Quem fica com toda a reabilitação, o dia a dia, somos nós. Sim. É você depois, sessões, toda uma equipe ali por trás, né? E aí eu deixei muito esse olhar para eles. Avaliem, toquem. Ele tá ali porque ele tá precisando muito. E não adianta. Se vier com uma má indicação para mim, eu não vou conseguir ajudar em nada. Tem que ter um respaldo maior, né? Tem que ter. Então, quando eu pego pacientes fibromialgicos, eu observo muito isso. Qual foi a recomendação, né? Como você chegou até a mim? Como que essa Como que eu vou fibromialgia se conseguir desenvolveu, ajudar você daqui em diante, entendeu? Porque ela já chega cansada de vários tratamentos, entende? E às vezes abandona tudo, né? Mas você vê, eu tenho paciente fibromialgico que faz triatlon. Ah, é? Tenho. Nossa. Tenho pacientes que começaram a correr depois que descobriram, que começaram a fazer a maromba do crossfit. Sim. E se encontraram e se encontraram. Diminuiu muito a dor. Diminui muito, porque assim, você está trabalhando ali seu músculo, né? Você está trabalhando ali o seu corpo. A circulação. Tudo, você não está deixando aquilo se empedrar. Eu falo muito, Chuma, pacientes reumáticos, né? Lembra aquela brincadeira que a gente fazia com cola na mão, de colar e se separar? Sim. Exatamente aquela essa cola impressão. tenaz, né? Aquela cola branca. A gente passava na mão e ficava fazendo isso. É mais ou menos assim que você tem que pensar que está acontecendo ali com aquele paciente. Eu preciso descolar, eu preciso descolar para eu conseguir liberar ele, entendeu? Entendi. Então, porque essa é a sensação que eu tenho de restrição. Só que eu só fui entender isso alguns anos atrás. Depois que eu passei pela minha doença, hoje eu estou em remissão, graças a Deus, há 6 anos, né? Há 4 anos, perdão, eu estou em remissão.
Era essa forma que eu me sentia, ou seja, como uma mola, eu preciso lacear essa mola. Eu imagino uma graxa, uma bicicleta sem a graxa, Tem que onde lubrificar, tem né, que Evê? lubrificar. Todos os Então, tecidos do corpo. exatamente. Então é assim que a gente tem que pensar quando estamos de frente com alguma lesão, com algum incômodo, algo que esteja nos incomodando. Entendi. Tá Entendeu? vendo, pessoal? A atividade física é um remédio para muitas doenças, muitos problemas emocionais, muitas dores. Ela é o remédio mais barato e mais eficaz que existe. Então, Isso. não deixe de se movimentar. Evê, deixa um recado pro pessoal aí, o que você queira falar aí em relação a sua profissão e para as pessoas que querem ter aí um aporte de um auxílio de um profissional ou de algo preventivo que você queira falar, essa ação que você está fazendo aí com as crianças. Deixa um recado para a gente finalizar aqui o nosso episódio. Obrigada, primeiro de tudo, né, Chuma, pelo convite. Apesar de sermos amigos de longa data, eu admiro muito seu trabalho, né? Obrigado. Então, tá aqui um prazer enorme estar falando aqui um pouquinho para você. E vai ter outras vezes, né? Porque a gente tem tanto assunto para falar. Tem tanto assunto, que, vai demorar, nossa. né? Bom, eu falo, a fisioterapia me escolheu. Não fui eu que escolhi ela me escolheu de alguma forma, onde eu trato os pacientes com não só, eu levo esse amor que eu tenho pela fisioterapia através dos meus estudos, do meu dia a dia dentro da minha clínica. A minha clínica é um lugar alegre, é uma clínica muito familiar, as pessoas entram lá e falam assim, nossa, que gostoso é aqui. Não tem luxo, mas tem harmonia, tem uma equipe, acolhimento e tem trabalho diário, sabe? Então, assim, eu sou uma entusiasta da fisioterapia e me sinto muito feliz, né, de estar nessa profissão há 18 anos, né? Queria deixar para vocês, né, que esse projeto que eu venho fazendo com os pacientes aqui de escoliose, não só no Brasil, em Mato Grosso, em Cuiabá, mas no Brasil, está sendo de grande valia para eu poder levar informação de qualidade para as pessoas, para que elas consigam fazer essa detecção precoce da escoliose a gente está conseguindo reabilitar essas crianças na fase de crescimento, onde é a fase principal de tratamento. Peço muito apelo sempre aos médicos, aos pediatras, aos educadores físicos, aquela professora de balé, professor de judô que fez ali na escola, aquele educador físico que está vendo aquela criança, quando perceber, sempre alertar os pais que só de estar fazendo isso daí já é uma enorme ajuda para a gente poder divulgar, levar mais informação. E estarei fazendo, né, em um mês de outubro, vou definir a data certinho para estar fazendo essa triagem, para dali em diante estar fazendo um acolhimento, né, para quem precisa de tratamento e não tem condições de estar pagando, né, isso. E também já aproveito para lançar mais uma novidade. Pode lançar. Aqui em Cuiabá, no Brasil, são poucos locais onde fazem os coletes, né, seguindo os parâmetros de Guchinot, né, os coletes 3D, e a partir do mês que vem, eu vou estar fazendo, né, dando a possibilidade de fazer dentro da minha clínica todo o escaneamento para poder mandar para os meus colegas ortesistas do Brasil para estar fazendo esse colete e trazendo aqui para esse paciente. Então, eu vou estar conseguindo já, eles não vão mais precisar ir para São Paulo, para Belo Horizonte para fazer. Gastar uma Isso. Passagem, deslocamento, hospedagem, uma consulta, já vai ali consultar com você para poder. Não só comigo, a consulta ela vai ser feita comigo quando for a entrega desse colete. Nós já vamos estar com uma equipe ali, o ortesista ali online, o médico, tudo em prol desse paciente. Então eu estou tentando trazer isso. Eu sou ainda uma formiguinha perto de algo tão grandioso, né? Para estar trazendo mais informação, acolhimento para essa família, diminuir os custos, né, também para eles, é o mais né? Importante, sim. Né? Então eu espero poder contribuir na vida aí de quem precisar. Amo o que eu faço, trabalho aí com dor, com traumatologia ortopédica, com pacientes pediátricos, neurológicos, geriátricos, todas as idades. Eu falo da infância à adolescência. De uma mão não caducando, né? Isso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vai ter outras oportunidades para a gente falar de outros assuntos. Eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o Atacadão do Suplemento, o Inspire Studio Fitness, Bateras Beach, GTX Sport,
PHD Motos e Bike. E também os apoiadores, a Ciclo Shimano, Café Três Corações, Vai Bem Saudável, Farmapele, a farmácia de manipulação, e a Z4 Store, que fez o nosso sorteio de hoje, o nosso capacete aqui da Laser, que a gente vai sortear mais tarde. Obrigado, EV. Gostaria muito de deixar um recado aqui para todos vocês. Siga o nosso canal, compartilhe, deixe seu like lá no YouTube, tá? Dá essa força para a gente está crescendo para poder trazer mais informação de qualidade para vocês e seguir aí no caminho nessa linha. Agradecer a Deus também, agradecer a todos os meninos aqui do estúdio. Fiquem com Deus, um beijo, EV, até a próxima. Tchau, gente. Até mais.